Bom dia a todos. Bom dia. Vamos orar então. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais esse dia, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui para estudar um pouco mais da tua palavra, que realmente possamos meditar nela, possamos, Senhor, entender o que tu queres de nós. Muito obrigado por cada um que está aqui e ajuda-nos, Senhor, a realmente entender e a praticar nas nossas vidas. Em teu nome que nós oramos. Amém. O tema é adultério e divórcio. Os textos os textos são Mateus 5, 27 e 32, 19, 3, 12, Marcos 10, de 2 a 12 e Lucas 16, 18. E antes de começar, agora você ajuda, vai, tá bom? Eu queria começar com uma frase do Hernandes Dias Lopes. Sei que é um tema bem complicado, é um tema bastante discutido na nossa sociedade, não só hoje, né? Nós vamos ver que já era um tema discutido já naquela época de Jesus também. E é um tema bastante difícil de falar. E uma coisa que eu aprendi, pastor tá aí, que bom, né, para me socorrer, no mundo acadêmico, principalmente em teologia, foi o que eu percebi, é que muitos alunos, eles chegam na sala de aula e eles acham que sabem tudo já. Eu não sei se eles vão para lá só para conseguir o diploma, não sei, ou para discutir com o professor, ou para causar mesmo. Mas muitos alunos, eles chegam lá achando que já sabe tudo e ficam revoltados e discutem com o professor, às vezes até atrapalham a aula. Mas eu acho isso um pouquinho de soberba, né? Achar que sabe mais e achar que sabe alguma coisa, né? Eles não tiveram aula com o Russell Shedd de um pouquinho de humildade, mas a gente percebe que muitos temas são bem difíceis e às vezes a gente acha que sabe o tema e cada um tem uma opinião. Então hoje eu queria deixar bem claro que nós vamos estudar a palavra de Deus. Então, se eu tenho alguma opinião a respeito, se você tem alguma opinião a respeito, a gente pode até discutir na sala de aula, mas em princípio a gente vai estudar a palavra de Deus e o que ela diz. E se tiver alguma outra coisa para discutir, a gente discute, porque é um tema realmente bastante controverso, principalmente nos dias de hoje, a sociedade fala muito sobre isso. E, infelizmente, nas igrejas também, né? E eu queria começar com essa frase, porque não só foi agora, preparando essa aula, mas há muito tempo eu já tinha também estudado sobre esse tema, e nós precisamos estudar sobre esse tema. E o Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, em vários vídeos, em várias coisas que ele fala, em várias pregações, ele disse o seguinte: a sociedade quer discutir o divórcio, quando deveria discutir, na verdade, o casamento. Se entendermos o que é casamento, nós teremos menos divórcios. E nós temos discutido muito sobre divórcio e tem falado pouco sobre casamento. Então, hoje, o primeiro tema, você pode passar, por favor, é adultério. E eu acho que esse, pelo menos esse tema, ou esse assunto, ele não tem muito o que a gente discordar ou concordar. Adultério, a definição dele é uma atividade sexual voluntária entre uma pessoa casada ou outra pessoa que não seja seu cônjuge. É a adulteração do casamento pela adição de uma terceira pessoa ou até outras pessoas. Então, não há dúvida sobre em relação a isso. Se alguém tiver outra definição, então essa é uma definição de adultério. O texto que fala sobre isso está lá em Mateus 5, de 27 a 30.
Mateus. Então, quem trouxe sua Bíblia, ou em papel, ou no celular, Mateus 5, 27, 30. Pode ler. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas o que lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a, lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Esse texto, Jesus já diz aqui. Quando Jesus diz, foi dito, não, eu porém eu lhes digo, Jesus até está dizendo que ele é próprio Deus, né? E lá o texto que ele está usando é Êxodo 20, 14 e Deuteronômio 5, 18, quando Deus já deu os mandamentos, que está ali, e não adulterarás. E Jesus, na verdade, quando ele faz isso, ele, digamos assim, ele aumenta o nível, né? Porque para o pessoal lá era o ato de fazer, então se você não estivesse fazendo, ok, mas podia pensar e tal, essa coisa. Jesus agora, ele, como diz na gíria, ele subiu o sarrafo, né? Então agora se você pensar, você já está adulterando. E Jesus deixa claro, inclusive, que ele não veio para abolir a lei. Na verdade, ele veio para cumprir a lei. Isso está antes, né, antes do texto aqui de Mateus 25, 5, 27, 30. Então, ele, inclusive, ele fala sobre homicídio, ele fala sobre adultério, divórcio, de juramento, vingança e de amor ao inimigo. E Jesus ali, ele deixa claro que ele não veio abolir a lei, isso significa o quê? Que o Antigo Testamento está valendo. Como muitos, principalmente hoje em dia, também acham que o Antigo Testamento não serve e que agora é só o Novo Testamento, só as palavras de Jesus. Não, Jesus, ele deixa claro que o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Queria ler também com vocês Provérbios 6, 32, que também fala sobre adultério. Provérbios 6, 32. Pelo menos esse tema não tem muitas dúvidas. 32, mas o homem que comete adultério não tem juízo, pois destrói a si mesmo. E Hebreus 13, 4. Hebreus 13, 4. Se alguém puder ler. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. E Deus julgará os impuros e os adúlteros. Aqui está impuros e adúlteros. Por que eu coloquei isso daqui? Porque alguém pode dizer o seguinte: eu já ouvi isso também de algumas pessoas, de que ela acha que ela fez coisas tão terríveis que ela não merece perdão de Deus. Então, alguém pode dizer: eu fiz tanta coisa ruim que eu já acabou para mim, eu não tenho mais salvação, eu não tenho mais perdão, não sei o quê. Muitas vezes pessoas que cometem adultério parece que é um pecado maior do que os outros. E muitas vezes são julgadas de uma maneira mais forte do que outros pecados que são, digamos, até tão ruins quanto, né? E o próprio Russell Shedd dizia que não tem pecadinho e pecadão, né? Mas para a sociedade parece uma coisa, ou para a igreja parece um pecado muito mais abominável do que outros. E talvez a pessoa ache que não tem perdão. E adultério tem perdão também, se a pessoa realmente se arrepender, colocar diante de Deus, e ela será perdoada. Isso está em 1 Coríntios 6, 9, 11. 1 Coríntios 6, 9, 11. Queria ler com vocês.
6, 9. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aquele que se envolve em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Isto é, todos esses que praticavam essas coisas erradas perante Deus foram purificados e santificados e declarados justos diante de Deus. Então, se alguém cometeu um adultério, saiba que Deus também perdoa esse pecado. Só existia um pecado que Deus não perdoa, que nós sabemos que é a blasfêmia do Espírito Santo. Então esse é o primeiro tema. Agora nós vamos para o outro, que é um pouquinho mais espinhoso, que é o divórcio. No divórcio, como no comecei a aula, com Hernandes Dias Lopes, falar sobre casamento primeiro. E eu gostaria de começar dizendo que casamento, na verdade a gente devia começar falando do casamento com o modelo de Adão e Eva. Um homem e uma mulher, unidos por Deus, lá em Gênesis 2, 24 e Marcos 10, 7 a 9. Então vamos começar com Gênesis 2. Gênesis, para quem não sabe, é o primeiro livro da Bíblia. 2, 24. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornam um só. E aqui também Marcos se repete, né? Marcos 10, 7 a 9. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só. Que ninguém separe o que Deus uniu. E a gente vai voltar a esse daqui depois. O que não separe o que Deus uniu. E o que a gente pode concluir é que o casamento no padrão de Deus é homem e mulher. É um casamento heterossexual, monogâmico, mesmo que na Bíblia a gente tem vários casos de homens que casaram com outras mulheres, mas em nenhum deles a gente vai achar que Deus aprovou isso, inclusive todos eles deram problema, mas se a gente estudar bem. Então é monogâmico, um homem e uma mulher, porque Deus fez um homem e uma mulher, certo? Fez um para o outro. Monossomático, só pelo casamento que o homem e a mulher se tornam um só. O que Deus uniu não separa o homem, como nós vimos ali em Marcos. E na última aula que eu dei, eu até mencionei Herodes, e até foi o Klaus que perguntou por que o João Batista tinha sido preso. Olha só, nós voltamos ao mesmo tema. Lá em Mateus 14, de 1 a 4, mostra porque João Batista foi preso. Porque o Herodes tinha casado com a mulher do seu irmão. Inclusive, eu dei uma estudada sobre os Herodes, tem vários Herodes, então a gente tem que tomar cuidado para saber qual Herodes que a gente está falando. O Herodes, o grande, quando Jesus ainda pequenininho, quando ele matou todas aquelas crianças, era Herodes o Grande. Ele teve vários filhos e vários Herodes lá. Esse é o Herodes Antipas, lá, que é o tetrarca lá na época de João Batista. E ele casou com a Salomé.
E ele estava com a Salomé, que é filha do irmão dele, que era o Filipe II. E tinha um outro Herodes ainda, que agora eu não lembro o nome dele, mas tinha um outro Herodes ainda. E João Batista fala contra isso, que estava errado, que ele não podia, e por isso que ele vai lá, prende, amarra João Batista, e depois acontece, né, dele decapitar João Batista. E lá em Malaquias 2,16, Deus odeia o divórcio. Então, isso sobre o casamento, e agora a gente vai falar especificamente sobre o divórcio. Em Mateus 31, 5, 31, 32, e Mateus 19 fala um pouquinho mais a respeito disso também, em Marcos 10, 11 e 12, e também em Lucas 16, 18. Eu trouxe aqui um livro de Tony Evans, Divórcio e Novo Casamento. Se alguém tiver interesse, é pequenininho, ó, e ele fala bastante sobre isso. E também tem uns comentários aqui que também fala sobre esse tema. Eu queria ler com vocês, então, Mateus 5, 31, 32. Também foi dito, quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade sexual, a fez cometer adultério, e quem se casa com uma mulher se divorciada também comete adultério. Mas lá em Mateus 19 tem um pouquinho mais de detalhes sobre isso. 19. 3, 12. Então eu vou ler inteiro aqui pra gente. Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando: deve-se permitir que um homem se divorcie de uma mulher por qualquer motivo? Vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que, desde o princípio, o Criador os fez homem e mulher. E disse: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Eles perguntaram: então por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro. Mas não era esse o propósito original. Eu lhes digo o seguinte: quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade, e se casar com outra, cometerá adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a condição do homem em relação à mulher, é melhor não casar. Nem todos têm como aceitar esse ensino, disse Jesus. Só aqueles que recebem a ajuda de Deus. Alguns nascem eunucos, outros foram feitos eunucos por outros e alguns a si mesmos se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder, que aceite isso. Nesse livro aqui, que é de 1995, 97 mais ou menos, tem uma pesquisa, ele menciona uma pesquisa que, isso em 95, hein, pessoal? 60% de pessoas que casavam naquela época tinham a chance de se separar. Quer dizer, nós estamos em 2023. Então esse número deve ter aumentado, né? Então as pessoas, elas casam já pensando, se não der certo, beleza. E não levam tanto a sério assim o casamento. Muitos dizem que não foi Deus que uniu, né? Por isso que eu trouxe aquela questão de João Batista. João Batista estava falando com Herodes, que não era alguém, digamos, que levava a Deus a sério, ou que não
reconhecia como Deus, e João Batista estava dizendo para ele que ele estava fazendo o que ele fazia era errado. Então, se as pessoas estão casando por aí, não importa se ela não é crente ou não é crente, se ela está casando é porque está casando diante de Deus. Essa pergunta que esses fariseus fizeram, ela é uma pergunta desonesta, porque eles não estão querendo saber realmente sobre o divórcio, sobre o que é certo ou o que é errado. O que eles querem mesmo é pegar Jesus ali numa armadilha, como diz o texto, para poder prender Jesus ou matar Jesus. E esses fariseus, eles estavam em dúvida ali em Deuteronômio 24:1, naquela palavra ali, ervat dabar, não sei se minha pronúncia está muito certa, mas ela quer dizer coisa indecente ou vergonhosa. Porque naquela época tinha uma divisão entre os fariseus de duas escolas, lá de Hileu e de Shammai. E uma das escolas, a primeira, eles achavam que podia não, eles eram mais liberais, digamos assim. Digamos que eles diziam que a mulher, se ela errasse no arroz, ou olhasse feio, alguma coisa que desagradasse eles, se queimasse o arroz, né, como dizia, né, podia mandar a mulher embora. Então, qualquer coisa que desagradasse o marido, podia mandar embora. Enquanto que os já do Shammai dizia que não, que eles eram muito mais rígidos, que só não podia de qualquer maneira, ou só realmente se a mulher fizesse alguma coisa muito feia, e aí vergonhosa. Então a discussão deles era uma coisa indecente ou envergonhosa, mas tinha que ser uma coisa muito pesada para mandar embora. Então tinha essa discussão. E eles fizeram essa pergunta para Jesus para saber de qual lado Jesus estaria. Mas Jesus, ele vai para onde? Para as Escrituras. Assim como ele fez em outras ocasiões, ele vai para as Escrituras e vai até o início, no princípio, na criação. E diz lá, não foi assim que foi do princípio. Deus criou homem e mulher, e aí Jesus, digamos, responde eles como eles não gostariam. E eles, em outra versão, diz que eles falam, por que Moisés mandou da carta de divórcio? E Jesus responde dizendo, ele não mandou, ele permitiu por causa do coração de vocês. Então eles usam uma palavra mandou, e Jesus fala permitiu, por causa do coração duro deles. Então Deus, ele não manda, ele não ordena o divórcio. Na verdade, ele odeia o divórcio. Então ele permite o divórcio numa situação, nós vamos ver duas, mas por causa do coração do homem, porque o homem faz com que pode ter uma situação muito pior do que o divórcio, coisa que Deus não quer, mas pode existir uma situação muito pior do que o divórcio, então Deus permite por causa do coração duro do homem. Então existem duas exceções para isso, que é a imoralidade sexual. O próprio Jesus diz isso, que é uma imoralidade ou uma infidelidade conjugal, lá no versículo 9. E em 1 Coríntios 7,15, do abandono, em 1 Coríntios 7,15. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesse caso, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Aqui, inclusive, está falando quando uma pessoa é casada com um não crente. Se ela não quiser, então a pessoa está livre para se separar e viver em paz. Então, existem essas duas ocasiões que são exceções para o divórcio. Agora, está todo mundo já sabendo, e agora existem muitas perguntas em relação a isso, em relação ao divórcio, porque, poxa, mas só se
cometer um adultério, ou só se tiver infidelidade, ou só se o não crente quiser se separar, não sei o quê. Existem aqueles casos que a gente sempre ouve, principalmente homem contra mulher, em que tem maus tratos, agressões, né? De uma maneira em que pode colocar a vida da mulher em risco. Então, não sei se vocês iam fazer essa pergunta ou não. Existem ou podem existir outros casos muito mais graves do que uma imoralidade ou da pessoa querer se separar. Inclusive, nesse livro aqui, que eu li, eu tive uma certa... Eu vou colocar aqui para vocês, e não é o que não é o que o livro diz, né? Não é o que ele disse, mas o que ele disse, usando a palavra de Deus, fez algum sentido para mim. Então, vou trazer aqui para nós aqui, para a gente debater, e aí você pode falar, não tem muito a ver ou tem a ver. Num caso, por exemplo, desse de um caso de agressão, por exemplo, que deixa uma mulher, ou pode ser ao contrário também, mas é que normalmente o homem é que acontece isso. Pode ter a vida dela pode estar em risco. Se a gente pensar que um homem que agride a mulher, um homem que não, digamos, não busca a palavra de Deus. Tá, vou voltar agora aqui para poder explicar melhor. Vou fazer uma pergunta, você pode responder ou você pode só pensar nela. Se um casal, se os dois seguem a palavra de Deus, se os dois buscam a vontade de Deus para o casamento, existe a possibilidade de um divórcio? Então, eu vi aí negativo. Porque se os dois buscam a vontade de Deus no casamento e casam diante de Deus e buscam sempre fazer a vontade de Deus, nunca vai chegar nessa situação de divórcio. Porque mesmo com as diferenças, mesmo com as brigas que podem existir no meio do caminho, eles vão procurar buscar a Deus para resolver o problema. Nunca vão pensar no divórcio. Então, nesse caso que eu falei antes, de um marido que agride a esposa, que não ajuda, que não procura manter a casa, digamos, com a palavra de Deus, que não busca ajudar financeiramente, inclusive sustento da casa e tudo mais, esse marido é um servo de Deus? Provavelmente não. O que eu quero chegar é o seguinte: será que esse marido não está morto espiritualmente? Porque a gente vê na palavra de Deus que a única modo de separação, ou essa... eu falei que são aquelas duas concessões, mas se o marido ou a esposa morrer, nós vemos lá em Romanos, se um dos dois morrer, eles estão livres para casar novamente. Então, aí nesse livro aqui que esse Tony Evans ele fala, ele coloca essas duas situações. Pode ser morte física ou pode ser morte espiritual. Por isso que eu falei que foi uma posição que ele colocou. Aí, cada um vai aceitar ou não, entendeu? A palavra de Deus fala em morte física, lá em Romanos 7, 1, 3, fala em morte física. E aí, como tem muitos novos casamentos e não sei o quê, aí ele deixa entender, não. Ele defende uma posição de que se uma pessoa está morto espiritualmente, a pessoa tem o direito de casar novamente. Então, isso é uma posição desse cara aqui, que aí
não é do Brau, não é de vocês, é só algo que alguém colocou para pensar nisso. Provavelmente não estou defendendo e não vou defender isso daí, porque existe muito mais estudos e inclusive discussões em várias igrejas e tudo mais. Eu até eu entendo que é morte física. Mas eu confesso que eu fiquei pensando se, para não ser legalista, como os fariseus, eu apenas não descartei essa posição, essa opção, para estudar melhor sobre isso. Mas, em princípio, em Romanos, deixa claro que é uma morte física. Pode falar. Pode falar? Pode, é até bom. Quero interromper. Não, pode interromper. Você comentou agora há pouco essa questão de segurança. Sim. Né, geralmente do marido, que é um perigo em casa e tal. Eu acho que aí a gente precisa fazer uma diferença entre divórcio e separação. Todo divórcio é uma separação, mas nem toda separação é necessariamente um divórcio. Okay. Pode haver casos em que é necessário romper a convivência por segurança, porque está insuportável. Mas isso ainda não dissolveu o casamento. Ok. Isso não quer dizer que agora que a mulher, geralmente é ela a vítima, né, agora possa casar de novo com alguém outro. É apenas uma separação. Sim. Tá? Então a gente tem que distinguir essas duas coisas. Sim. Quanto àquela questão aí, alguém não morrer fisicamente, mas se separar, eu acho que o que Paulo diz aí é bastante claro. Se aquela outra parte quiser se separar, então se separe, até porque ele não tem vida espiritual nenhuma e nós não temos ascendência sobre essa pessoa. Né? E aí a outra parte está livre. Não partiu dela. Não partiu dela. Né? Bom, enfim, é isso. Sim. E uma outra questão que eu tenho que levantar é que, indo nessa direção como esse autor coloca, a gente vai também contra alguns outros princípios. Né? O primeiro, quando você pensa que a gente não deve se colocar em julgo desigual. Então, a gente tem que ter sabedoria de não entrar num relacionamento quando você percebe que a pessoa, né, luz e trevas não combinam. Então, se eu entrei, eu vou sofrer as consequências disso até Deus permitir. Ou seja, se eu escolhi esse casamento, a revelia do que a palavra do Senhor diz, eu tenho que submeter as consequências daquilo que a palavra também nos diz sobre relacionamento. Aí o dilema é da pessoa que se converte depois de estar casada. Para a aula de hoje, o que pode, pelo menos, ficar claro para nós é que o casamento é uma instituição que Deus fez o homem e a mulher para que eles não se separem para a vida toda. E como a gente viu nos textos, o divórcio, Deus não quer o divórcio, ele odeia o divórcio. Então isso é bem claro na palavra de Deus, que o casamento é para sempre. Inclusive, eu trouxe aquela questão de João Batista porque fala de pessoa, ele não era crente antes, mas casou já. Porque senão João Batista não teria nem falado com Herodes. Ele não é não segue o judaísmo, não segue nada, não é crente, digamos assim, não é, então esse daí eu só vou falar para os judeus aqui. Não, ele pegou no pé de alguém que não estava nem aí. Então é para aqueles que se casaram. Inclusive, a gente fala, não casou diante de Deus, ou não sei o quê, mas hoje em dia tem menos isso. Mas as pessoas, não sei porquê, mesmo não seguindo o evangelho, não frequentando a igreja, elas querem casar na igreja.
Quantas fotos a gente vê de pessoas casando, mulheres que já têm relação sexual antes, e casam de branco e tudo mais, aquele negócio todo. As pessoas casam, e casam na igreja, alugam, né? Pode ser na igreja católica, pode ser em qualquer igreja, elas casam na igreja, então elas estão casando diante de Deus. Só que na hora de se separar, aí não quer mais diante de Deus. Quer fazer do jeito dela. Inclusive, quando as pessoas casam, elas chamam os convidados, chamam o pastor ou o padre e casa lá diante de Deus. O que a palavra de Deus nos ensina quando nós estamos em litígio com um outro irmão? Você conversa com o irmão. Isso também serve para o casamento. Você conversa com a sua esposa. Você tem algum problema? Você vai conversar com ela. Se o negócio está pegando e não está dando certo, chama alguém para ajudar. Pode fazer aconselhamento pastoral. Quantas pessoas já não fizeram? Se não dá certo, leva para a igreja. A igreja vai decidir. E vai decidir se os dois... Só que no casamento ninguém faz isso. Às vezes buscam aconselhamento pastoral, mas ela não quer nem saber e se separa. Ela não quer passar pelo julgamento da igreja, onde ela casou, onde ela teve as pessoas que diante de todo mundo disse, que normalmente tem a frase famosa dizendo, até a morte separe. Só que depois, na hora de separar, não, eu faço do meu jeito, eu não quero que ninguém se intrometa na minha vida. Então, o divórcio, na verdade, Jesus já fala que é a dureza do coração do homem. E aí quer fazer do jeito dele e não quer colocar a sua vida em julgamento dos irmãos, do pastor, sei lá de quem, diante de Deus. Então, o que a gente pode já aprender hoje é que adultério, acho que não precisa falar muito sobre isso, mas sobre casamento, Deus fez o casamento para que o homem e a mulher fiquem até o final da sua vida. E ele odeia o divórcio. E aí vai ter muitas variantes. Quando ele casou, não era crente, e agora como faz? Um se converte durante o casamento e o outro não. Aí Paulo já fala sobre isso, se o marido ou a mulher não é crente, se o cônjuge não é crente, se ele quiser continuar casado, continua, se ele não quiser, então se separa, tal. Mas aí vão ter várias, digamos, cada caso é um caso, e aí o pastor vai ter que lidar com isso também, né? E então é um assunto bem difícil, mas o que a gente precisa ficar bem claro é que casamento é para a vida toda. E a gente não pode brincar com esse tipo de coisa, principalmente aqui entre nós. De começar a aceitar o que a sociedade hoje ensina, de que casou agora, daqui 7 anos, achando que o casamento é o problema, aí separa e vai para outro. E pela estatística mostra que o segundo, muitas vezes é pior do que o primeiro. Porque o cara acha que o problema era o outro. O problema era o outro que separou. E no fundo não é isso, é a dureza do coração da pessoa. E normalmente o segundo também, ou é pior, estatisticamente falando. Então, a gente não pode ser legalista, como os fariseus eram, mas a gente também não pode deixar que isso vire uma bagunça, em que a gente acha agora que a pessoa pode casar, daqui a um tempo não deu certo, cada um vai para sua casa, e depois vai mais uma, e mais uma. E é por isso que a sociedade está tão destruída, porque não está seguindo o padrão de Deus. Outro detalhe que eu deixei passar batido, diz que o homem, primeiro, ele faz o quê? Ele sai de sua casa, né? Deixa pai e mãe,
e se une à sua mulher. Isso tem uma ordem. Hoje em dia, eles inverteram a ordem, né, as pessoas. Primeiro, eles se unem à mulher, depois sai de casa. E aí quer que dá certo, né? Quantas pessoas não estão tendo relações com o namorado, com o noivo, antes de sair de casa? E uma das coisas interessantes que eu li nesse texto, ou nesse livro, é sobre pacto. Porque o pacto para Deus é muito sério. E nós, como sociedade, estamos levando esse pacto de casamento não muito sério. E a gente acha que esse pacto pode ser quebrado a qualquer momento. E Deus, quando Ele faz uma aliança com alguém, é muito sério. E o homem resolve não levar a sério isso. Acha que agora eu faço do meu jeito, e é por isso que está tão destruída a sociedade, porque esses pactos não estão sendo levados a sério e o casamento é um deles. Eu acho que quando a gente pensa nessa situação, por exemplo, do divórcio, para mim, o divórcio deve ser um extremo. É o último. É o último do último. É o extremo que pode chegar a um relacionamento. Ou seja, qualquer tipo de problema que se tenha no relacionamento tem que ser tentado ao máximo levar a cabo essa questão da reconciliação, do perdão, do tratamento. Uhum. Muitos casos não é possível. E eu, na minha opinião, o que eu tenho sempre tentado orientar é: não deu certo essa primeira vez, não tenta a segunda. Ou seja, se você já não deu certo, não case de novo. Sua palavra foi muito importante. Às vezes a gente trata o casamento por leviandade. A gente dá uma certa atenção ao divórcio, mas o casamento é leviano. Eu posso até parecer estranho esse negócio aqui, mas eu não entendo quando um jovem, um adolescente começa a namorar. Não deve. Porque é parte já do relacionamento. Aí você leva um namoro de uma forma leviana, porque, vou namorar por quê? Vai casar? Não tem condição de casar, então por que não vai namorar? O casamento vai ser tão leviano quanto o relacionamento que começou lá atrás. E aí as consequências vêm depois. Divórcio, mas aí eu quero casar de novo, porque eu perdi minha vida lá atrás. Né? As consequências vêm das nossas escolhas. Então, acho que a gente tem que tratar com mais seriedade essa questão do casamento. Eu até ia falar isso, mas é um tema que estava em discussão lá na época de Jesus. 2000 anos depois, nós temos tanta discussão sobre esse tema. A sociedade não se discute mais, né? Porque para eles tanto faz, né? Casamento ou não. Mas na igreja existe essa discussão, porque essas pessoas se convertem e chegam na igreja, né? Então a gente precisa também saber o que fazer com isso. Mas só pegando o gancho do pastor, eu até vi o Hernandes falando isso. Falou assim: as pessoas se preparam, estudam para ser médico, estudam para ser professor, estudam para ter uma profissão. Estuda quantos anos? Desde pequeno começa a estudar sobre aquilo, se preparar para aquilo, se eu quero ser mecânico, eu vou ter que fazer, sei lá, um curso de mecânico, vou me preparar para aquilo. Mas ninguém se prepara para o casamento. Aí entra no casamento, aí descobre como é, e agora o que eu faço? Ué, continua casado. Agora se vira, porque agora você já está lá. Só que aí, depois que descobriu, depois que já está lá, aí não, vou largar tudo, vou para outro. E aí acontece de o outro também ser ruim. Então as pessoas não se preparam para o casamento, e quando descobrem que ele tem dificuldade, que vai ter, porque uma pessoa que tem uma cultura diferente, tem uma criação diferente, é uma outra família, casado com uma outra pessoa totalmente diferente, que teve uma outra criação, vai viver junto no mesmo lugar, e acha que vai dar tudo certo.
Então, na verdade, se as pessoas estivessem preparadas para isso, ia descobrir que isso é uma beleza, porque aí são diferentes que vão se complementar e que vão, digamos, essas diferenças é que fazem a beleza do casamento. Então eu sei que é um tema bem complicado. A chefe me colocou aqui uma armadilha, mas o que eu queria também incentivar os irmãos é de estudar realmente não só esse tema, mas tem outros temas difíceis e que na nossa sociedade cada vez mais vai entrar na igreja. Cada vez mais. E se a gente como posso dizer, soltar, né, começar a não dar muito, tratar isso com seriedade, a gente vai começar a aceitar pecados, como o irmão falou, como se não fosse. E nós vamos estar desagradando a Deus e talvez a gente vá achar que tá fazendo a coisa certa e a gente vai estar fazendo coisa errada. E pecado, como dizia um amigo meu, pecado é pecado, mesmo você sabendo que é ou não. Então, não é porque você não sabe que é pecado que deixa de ser. Eu vou ler aqui para terminar, Malaquias 2, 14 e 16. Aqui diz assim, ó. E ainda perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você e sua esposa fizeram quando jovens. Porque aqui está falando que eles não aceitam, né, o louvor que eles estão fazendo a Deus, tal. Então, eles ainda perguntam por que Deus não está aceitando, né? Por que, Senhor? Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você fez à sua esposa fizeram quando jovens. Mas você foi infiel, embora ela tenha continuado a ser sua companheira, a esposa ao qual você fez seus votos de casamento. Acaso o Senhor não o fez um só com sua esposa? Um corpo, em corpo e em espírito vocês pertencem a Ele. E o que ele quer dessa união? Quer filhos dedicados a Ele. Portanto, guardem seu coração, permaneçam fiéis à esposa da sua mocidade. Pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardem seu coração, não sejam infiéis. Ok? Então, minha sugestão, meu conselho é que nós estudemos esses textos para quando acontecer algum caso espinhoso entre nós, que a gente possa tratá-lo à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, sem legalismo, mas diante de Deus, corretos, verdadeiros, com amor, e que a gente possa seguir, não deixando um pecado entrar como muitas vezes entra, mas que a gente possa usar a palavra de Deus para resolver esses problemas difíceis, não só de adultério, não só de divórcio, mas de outros, como o irmão falou, outros que muitas vezes entram na igreja, como inveja e outras coisas mais aí, que a gente aceita numa boa e que não deveria aceitar também. E que a gente possa estudar a palavra de Deus cada vez mais, estar mais preparados, como a palavra de Deus diz, manejar bem a palavra de Deus e saber lidar com elas. Tá bom? Vamos orar, Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, e nós te imploramos, Senhor, que o Senhor nos ajude a saber interpretar corretamente a sua palavra, não com tradições, mas o que realmente o Senhor quer. Saber a tua vontade para a nossa vida, para a tua igreja,
para o teu povo. E que nós possamos realmente buscar sempre as respostas naquilo que o Senhor já nos ensinou. E que nós possamos continuar firmes, Senhor. Continuar íntegros diante de Ti, sendo fiéis a Ti, assim como o Senhor é fiel a nós. Senhor, nós te pedimos a Tua bênção, te pedimos a Tua proteção, e que o Senhor possa estar conosco agora também no culto, e que possamos ter esse momento juntos, como povo de Deus, te louvando e te engrandecendo, porque só o Senhor é digno disso. Em teu nome, Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Amém.